Olá galera, bem-vindos a mais uma palestra aqui da Encodev. Meu nome é Miguel Melo e nós vamos falar um pouquinho sobre SOA e ESB. O objetivo principal aí da palestra é a gente entender melhor o que são essas letrinhas aí da moda. Então o que é que a gente vai ver aí na palestra? A agenda está aqui, para ver um pouquinho sobre o que é arquitetura de aplicações, um overview, não vamos entrar muito a fundo nela não. Depois nós vamos ver o que é SOA, como ela se encaixa nisso, na arquitetura de aplicações. Depois que a gente entender bem o que é o SOA, a gente vai partir para o USB, e onde ele se encaixa também dentro do SOA. E depois vamos verificar quais são as vantagens e desvantagens da gente utilizar esse tipo de arquitetura. Então, pessoal, dando continuidade aí à palestra, vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura de aplicações. Nada muito a fundo, a disciplina de arquitetura de aplicações é muito vasta, mas nós precisamos ter um overview, uma introdução rápida para entender melhor para que surgiu o SOA, né? O que é que o SOA contribui para a gente aqui. Antigamente, o desenvolvimento de sistemas era focado em uma camada só. Na verdade, você desenvolvia para um computador só, que era o mainframe, tá? Onde dentro dele a gente tinha o armazenamento de informações, a parte de regra de negócio e a visualização também dos dados, certo? Que eram acessados pelo cliente através de um terminal burro. Então, toda a parte de sistemas, toda a parte de desenvolvimento de sistemas era feito em uma camada só, em uma aplicação só. A própria aplicação armazenava, a própria aplicação fazia suas regras de negócio, a própria aplicação visualizava os dados. Lembrando que nessa época que a visualização dos dados era em linha de comando, eram telas mais simples, menos interativas com o usuário, com as telas, do que as telas de hoje. Então, com o avanço aí da tecnologia, os terminais burros deixaram de existir e a gente começou a ter agora computadores mais potentes do lado do cliente. Consequentemente, o cliente tinha uma interatividade um pouco maior do que quando ele tinha com o mainframe. E isso influenciou na arquitetura de aplicações. Nessa época, até aplicações há alguns anos atrás, nós desenvolvemos a arquitetura baseada em duas camadas, onde a gente tinha um servidor central onde armazenava os bancos de dados, tá? E a gente tinha aqui um computador do lado do cliente que rodava uma aplicação desktop, tá? Que se comunicava via TCP/IP com o seu banco de dados, armazenando informações e buscando informações para visualizar aqui com o usuário. Essa foi a base das aplicações, a maioria das aplicações desenvolvidas nessa época era baseada em duas camadas desta forma, tá? Onde eu tinha uma aplicação desktop de um lado e uma aplicação em banco de dados de outro. Só lembrando que duas camadas não quer dizer que seja uma aplicação desktop e uma aplicação de banco de dados. É duas camadas porque o desktop é uma camada e o banco de dados é outra, mas a gente pode desenvolver qualquer tipo de aplicação em que as duas camadas que a gente está envolvido aí na arquitetura sejam diferentes de uma aplicação desktop e uma aplicação de banco de dados. Mas a maioria das aplicações que utilizamos em duas camadas e que nós ainda temos hoje como legado é baseado no desenvolvimento desta forma, uma aplicação desktop e uma aplicação e o seu banco de dados, passando informações para a sua aplicação desktop. Então, mas a tecnologia não parou. E aí surgiram as aplicações web, onde agora, né, o usuário interage através de um browser. E aí isso também influenciou, pessoal, na parte de arquitetura também. Foi o que aconteceu, né? A gente começou a desenvolver aplicações onde do lado do cliente ficava no navegador, no browser, aqui, desse lado aqui, certo? Vocês estão vendo que eu desenho muito bem aqui com o mouse, muito legal. Então o browser aqui, a sua aplicação, na verdade, era colocada dentro, né, de um servidor web, aqui, certo? Isso podendo ser Java ou C Sharp, não tem problema. Então você conectava aqui
ele gerava uma página, renderizava uma páginazinha que podia acessar a sua camada aqui de banco de dados ou não, e desenvolver e, na verdade, renderizar e jogar a sua página HTML aqui no browser. Então você tem a camada de browser, a camada do servidor de aplicação web e mais a camada aqui de banco de dados, caracterizando então a arquitetura em 3 camadas. Mas de novo, a tecnologia não parou, nós tivemos outras formas de interação com o usuário, tá? E que aí nós tivemos também uma mudança na parte de desenvolvimento e principalmente na parte de arquitetura. A gente começou a ter mais de uma camada, tá? Como é isso? A gente continua tendo nosso banco de dados aqui, certo? Nosso servidor de banco de dados, tá? Que pode se comunicar com o servidor aqui de aplicações. Esse servidor de aplicações pode se comunicar, né, com o servidor web, que vai desenvolver aqui. Esse é o nosso servidor de aplicação, esse é o nosso servidor web, que vai distribuir aqui conteúdo para o meu browser, vai estar aqui desse outro lado, tá? Que também pode ser um equipamento mobile, e hoje com a tecnologia HTML5 nós podemos visualizar pelo mobile também, mas eu posso também ter aqui eu já caracterizo, pessoal, 4 camadas aqui, tá? Quando aqui eu tenho a minha interface, aqui eu tenho a distribuição web, aqui eu tenho a minha regra de negócio, mais o banco de dados, eu separei na camada anterior a parte web da parte de regra de negócio. Aqui eu posso interligar também um desktop, eu posso interligar uma aplicação mobile diretamente aqui, ou então a aplicação mobile ela vai ser distribuída, vai ser acessada, vai ser construída e vai acessar seus dados aqui via um web service, tá? Que está publicado no seu servidor de aplicação web, lembrando que é o web service, então tem que estar na sua aplicação web. Então você tem aqui, a partir daqui, né, você vai ter mais 4 camadas, então a gente começa a ter uma opção de várias camadas. Além disso, você ainda pode misturar aqui sua camada de aplicação e ainda colocar dados nas nuvens, certo? Então aqui na nuvem você pode ter um banco de dados, você pode ter aplicações de negócio, você pode estar consumindo aplicações de outros, de terceiros, aqui em cloud, ok? Então, a tecnologia fez mudar muito a parte de arquitetura de aplicações, né? Criando novas camadas e principalmente mexendo aí na parte de desenvolvimento das nossas aplicações. Consequentemente, deixando aí muito trabalho para a gente para integrar as aplicações anteriores, as aplicações legado, tá? Que é isso que vai atingir, isso que vai motivar maior a interação e a integração com o SOA, certo? Então, veja, lembrando aqui que na arquitetura em 2 camadas, né, que é o que nós temos muito de legado hoje, pessoal, a gente tinha as aplicações com telas desktops, aqui uma tela tipicamente desktop, né? Pode ter sido desenvolvido em VB ou em Delphi, tanto faz, tá? Que acessa, né, o seu banco de dados. O que é que acontecia? Nas aplicações desktop você tinha uma interface e você tinha um code behind, você tinha um código por trás da tela onde você desenvolvia suas aplicações. E o que acontecia é que, naquela época, a maioria dos desenvolvedores, tá, desenvolviam suas aplicações colocando a sua regra de negócio no code behind do desktop, tá? E aí a gente tinha uma miscelânea de informações, né, um conjunto muito grande de aplicações. Quando a gente estava falando do ambiente corporativo, se criavam-se várias aplicações. Essas aplicações, as regras de negócio estavam presas ao desktop. Consequentemente, quando você criava uma nova aplicação, né, a sua regra de negócio presa ao desktop, você copiava essa regra de negócio de uma aplicação para outra, e aí era muito comum, e é muito comum você ter hoje várias aplicações com o mesmo código, tá, replicado em vários pontos aí dessas várias aplicações. E aí a gente tem uma coisa que a gente chama de mapa do inferno, aqui ó, tá? Que é essa aqui, esse carinha aqui é o nosso arquiteto,
ele está olhando aqui como é que suas aplicações no seu ambiente corporativo funcionam e como elas se interligam, se interligar. Tá? Então, a característica das aplicações era que a lógica de negócio estava junto com a lógica de apresentação, interface, né? E o que a gente tem, quanto mais integrada a interface, mais difícil a gente faz. A gente tem forma de a gente integrar essas aplicações com conceitos novos. Tá? Lógico, quanto mais interfaces presas, a gente tem uma maior complexidade. Tá? E a reutilização de código, tá, pessoal, é muito baixa na arquitetura de desenvolvimento, onde o code behind está preso aí ao desktop, ou quando você não pensa, né, em dividir em mais de uma camada aí sua aplicação. É aí onde entra o nosso SOA. Né? Veja, essa característica, né, da regra de negócio estar presa à camada de interface não é só desktop, não. Hoje você tem essa restrição, tanto tecnologias mais antigas como novas também. Você tem isso em PHP, você tem ASP, você tem JSP, você tem ASP.NET, né? Você tem várias tecnologias. Essa não reutilização de código, essa restrição, né, desse código está preso à sua camada de interface. O que é que você tem com isso? Você tem pouca desacoplação dos dados. Tá? Você está sua camada, suas regras de negócio estão presas à interface, então você não consegue distribuir essa regra de negócio para outras aplicações. Você não consegue extrair essa regra de negócio para publicar como web service, para que para que uma nova aplicação mobile interaja, por exemplo, com o seu negócio hoje. Tá? Além disso, você tem muita dificuldade em monitorar a execução dessas aplicações. Ok? Então, uma nova arquitetura, na verdade não é nem uma nova arquitetura, é uma metodologia que a gente precisa ter, vai ter que adotar uma nova metodologia para que a gente possa resolver esses problemas, principalmente esse problema de muita acoplação, né, da interface com sua camada de negócio e com a parte de gerenciamento das suas aplicações, independente se é no web ou desktop. Ok? E aí a gente entra no SOA, que é uma arquitetura orientada a serviço. Tá? Então, o SOA é baseado em um ambiente de sistemas, desenhado para utilizar componentes individuais de código funcional, ou seja, serviço. Nós pensamos nas nossas soluções agora como uma solução que vai distribuir serviço, e esses serviços vão ser consumidos a partir do seu cliente, da sua interface, independente dessa interface. Como ela vai ser, se ela vai ser web, se ela vai ser desktop, se ela vai ser mobile, se ela vai ser inclusive publicada em um ambiente cloud. É uma arquitetura, lógico, baseada em redes, na verdade, desde a arquitetura em duas camadas, quando a gente tinha a ideia do desktop com o banco de dados. A gente necessita, é obrigatório que se tenha redes, senão você não tem comunicação. Tá? E é uma arquitetura principalmente baseada em padrões. Por quê? Porque nós vamos distribuir um serviço e esse serviço precisa ser utilizado por qualquer camada lá de interface. Tá? Então, para que a camada de interface nos enxergue, que esse serviço seja enxergado por uma gama maior de clientes, tá? Nós precisamos seguir padrões, porque nós montamos com padrões e lá o cliente também vai utilizar esse mesmo padrão que a gente montou, vai conseguir consumir o seu serviço sem nenhuma dificuldade. Separa a interface de função, tá, pessoal? Principalmente isso, ó. Nós vamos ver que as aplicações agora desenvolvidas na arquitetura sua, por mais que seja simples, nós vamos ter duas soluções. Uma solução que vai ser uma regra de negócio, que vai ser exposta como um serviço, tá? E uma solução de interface que vai consumir esse serviço. Eu não vou ter mais aquela aplicação onde toda a sua parte de regra de negócio e interface estão dentro da mesma solução. Ok? É concebido para reutilização, é um modelo de serviço compartilhado. E é um conceito, pessoal. O SOA é independente de tecnologia, tá? E quando a gente aplica SOA, por exemplo, em aplicações que já estão rodando no legado, né, a ideia é que primeiro a gente vai consultar aqui as nossas aplicações
vai identificar o que é único de cada aplicação, né? O que é só do administrativo, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem uma aplicação administrativa, aplicação financeira, então o que é só da aplicação administrativa, o que é só do financeiro, o que é só de produção, a gente identifica o que é único, retira isso, tá? Depois a gente pega o que é comum a todas as aplicações, o que é o administrativo, o que é o financeiro, o que é o sistema de produção, lá, execução, sistema de vendas ou sistema de marketing tem em comum, o que é que eles funcionam exatamente igual. Tá? A gente junta aqui também, tá? Separa aquilo que é em comum, publica esses caras todos como serviço e esses outros aqui que vão estar interagindo com o usuário, eles vão estar mais leves, tá? Eles vão ter só a camada de interface teoricamente, ok? E a gente pega aqueles dados todos esses quadradinhos bonitinhos aqui, esse círculozinho vermelho, quadradinho amarelo aqui, o triângulozinho azul, tá? O que for especialista e o que for geral, e a gente publica em um repositório de serviços, onde essa nossa regra de negócio vai ser exposta como um serviço, ok? Vai ser uma função, pessoal, um procedimento. Na verdade, você vai continuar programando, né, agrupado e estruturado, colocado lá como procedimentos e funções, só que essas funções vão ser expostas, tá? Qualquer tipo de cliente vai poder consumir essas funções, esses seus serviços, ok? Que é um serviço, né? É uma tarefa de negócio repetitiva, tá? O cadastro de usuário, uma matrícula de aluno, tá? Isso é um serviço, você está colocando o serviço, na verdade você tem até vários níveis de serviço, você tem um serviço de negócio, por exemplo, onde ele é montado por vários pequenos serviços, tá? E uma arquitetura orientada a serviço é um estilo de arquitetura de TI que suporta a integração dos processos como serviços interligados, ok? A ideia é que antes do SOA, só para a gente ver aqui os gráficos para entender melhor, né? A gente tinha, por exemplo, um sistema de agenda de serviços, onde eu tinha aqui toda a funcionalidade dentro do próprio sistema de agenda de serviços. Isso aqui, pessoal, independente se é web ou desktop. Então, a regra de negócio estava dentro dessa solução, a regra estava dentro dessa solução, a regra estava dentro dessa solução. Gerenciamento de conta ou de ordem de processamento, onde eu tinha um conjunto aqui, né, de base de dados, né, que essas aplicações aqui gravavam. A ideia do SOA é que a gente pegue esses três aqui e separe esses caras. Então a gente tira a regra de negócio de cada uma dessas aplicações, jogue dentro de uma solução que vai distribuir como um serviço, como uma função, que pode ser utilizada por qualquer um. Ele também vai continuar guardando aqui na parte de repositório dos seus dados, né, em qualquer tipo de base relacional ou não, tá? Seus serviços estão aqui, sua regra de negócio está aqui, e aqui você vai ter as suas camadas de interface. Veja que a agenda de serviços continua aqui, só que essa é a parte de interação com o cliente. Ele vai consumir os serviços que estão aqui no seu repositório, tá? Que vai gravar aqui nos dados. O que a gente ganha com isso aqui, pessoal? Veja, o negócio que estava aqui na agenda de serviço, ele agora é uma função distribuída aqui dentro do seu servidor de serviços, ok? Então, aquele serviço que era só da agenda de serviço, agora pode ser consumido pelo sistema de ordem de processamento. Tá? Como esse cara também pode ser consumido pelo gerenciamento de conta. Então, a ideia é que você comece a desacoplar o seu negócio, né, da sua interface, desacoplar inclusive da sua solução como um todo, você publique o seu negócio, né, como um serviço dentro de um servidor de serviços, dentro de um repositório de serviços, e que as outras aplicações de interface consumam esses serviços também, ok? Então você começa a ter a resolução do problema de desacoplação e também de gerenciamento, pessoal. Então isso aqui vai ficar dentro de uma aplicação onde você vai conseguir monitorar melhor quem está executando essa função, quanto tempo essa função demora para executar. Então, essa é a ideia principalmente da arquitetura sua, desacoplar para você conseguir distribuir para uma camada maior de aplicações, para fora inclusive do seu ambiente corporativo, se for o caso, e melhorar o seu gerenciamento de aplicações. E as tecnologias de disponibilização desse serviço, né? Como é que a gente pode disponibilizar esses serviços aqui, né, que nós retiramos da nossa solução para disponibilizar para os outros, né?
com que tecnologia nós podemos pegar a nossa função e jogar aí para que outras pessoas possam consumir, outras aplicações possam consumir. Então, nós temos o RMI do Java, que pode publicar, o Corva, que é muito utilizado, foi bastante utilizado na época lá com arquitetura em duas camadas, com Delphi, com VB. O Decon também é muito utilizado da Microsoft, tá? O Remoting também da Microsoft, o Decon um pouco mais antigo, vinha do VB6, lá o Remoting, tá? Já veio aqui, pessoal, com a parte já do .NET. Mas o que deu muita força ao SOA, tá? Que foi a ideia de publicação desse serviço, né? Se utilizando de um padrão e que esse padrão fosse utilizado pela grande maioria das aplicações, foi o Web Service, ok? Então veja bem, o Web Service, ao contrário do que muita gente se confunde aí, né? O Web Service não é SOA. SOA é uma arquitetura, um modelo de desenvolvimento de aplicação, onde nós publicamos, nós construímos a nossa regra de negócio, publicamos em um repositório de serviços, depois nós construímos a interface que vai consumir esses serviços. Isso é um modelo de desenvolvimento, é um modelo de arquitetura, né, que é o SOA, que é a arquitetura orientada a serviço. O Web Service é um padrão de disponibilização desses serviços que vão ficar no repositório de serviço. Tá? Por que o Web Service ficou tão ligado então ao SOA? Porque o Web Service foi um padrão que pegou, que colou, todo mundo começou a utilizar. E aí ele deu maior força a essa arquitetura SOA, porque os meus serviços, né, são publicados e utilizados por uma grande gama de aplicações aqui do outro lado que se utilizam desse padrão de distribuição de serviço que é o Web Service. Ok? O JSON ou o JSON e segue o padrão REST, tá? É uma nova forma de distribuição de serviço, veio como uma alternativa para o Web Service aqui, tá? É também um padrão, ok? Tem uma forma de montagem um pouco diferente do Web Service e principalmente ele se destaca do Web Service por ele ser um padrão mais leve. Então os pacotes que o RESTful JSON, o REST na verdade gera, tá? É um pouco mais leve do que o Web Service, mas também tem um pouco menos de tecnologia, ele está surgindo agora, está ganhando força, tá? Ele tem uma definição, os padrões dele são um pouquinho diferentes aí do Web Service, ele é um pouquinho mais difícil de a gente implantar, mas eu acredito que a tendência é que ele melhore bastante aí para ser implantado, ele fica um pouco mais leve e aí nós temos uma velocidade maior aí na integração, na verdade na passagem de dados entre os seus serviços e sua camada de interface. Ok? Então aqui é mais um desenho para a gente entender melhor a parte da arquitetura orientada a serviço, tá? Onde nós temos aqui as nossas aplicações legado, ok? As aplicações aqui, pessoal, já tenho aqui a parte de negócio, uma boa parte de negócio daquela aplicação, tá? CRM, mais o banco de dados. Aqui eu tenho a minha camada SOA, ou seja, eu estou disponibilizando esses serviços aqui na minha camada, esse é o meu repositório de serviços, tá? Onde eu tenho aqui minhas aplicações, e essas aplicações seguem um fluxo, que isso aqui é uma coisa um pouco mais para frente, pessoal, isso aqui é para um outro vídeo, que é a parte de BPM, mas aqui é onde vai estar nossas aplicações que vão interagir com esses serviços disponibilizados no meu Web Service, que vai ser chamado aqui para sua regra de negócio aqui embaixo, ok? E que vai interagir com os seus usuários. A ideia é que seus usuários tenham interfaces mais desacopladas da própria aplicação. E isso ajuda muito ao usuário, porque em vez de ele estar entrando no serviço de CRM, no serviço de ERP, no serviço financeiro, no serviço de agenda, ele pode entrar em uma aplicação só, e essa aplicação só vai consumir serviços das aplicações de agenda, de CRM e de ERP. Então facilita um pouquinho aqui, na verdade facilita bastante para o usuário, tá? Além de nos ajudar muito também na parte de monitoramento, pessoal. Eu começo a ter essa camada aqui desacoplada, eu começo a gerenciar melhor essa camada, eu sei quem chamou os meus serviços, eu sei quanto tempo um serviço demora para ser executado, então eu consigo ser mais proativo, né, melhorar, tá,
o tempo de resposta para o usuário aqui da sua aplicação. Está aqui a camada de SOA com os conectores e a sua camada de aplicação aqui consumindo esses serviços, ok? Então a ideia de SOA é essa, pessoal. Esse desenho aqui exemplifica bem a parte de SOA, tá? Onde eu tenho minhas aplicações aqui nessa camada, o SOA aqui que são os serviços que você está disponibilizando e suas aplicações legadas aqui embaixo, ok? Não quer dizer que, pessoal, a gente vai desenvolver tudo de novo, não, tá? A ideia é que isso depende muito das aplicações da corporação, né, em que você está atuando, mas a ideia, principalmente na parte de legado, tá, é que você pegue as suas aplicações que estão rodando hoje, consiga transformar a sua interface de usuário para uma interface, por exemplo, web service. E aí, quando você fizer isso, você vai publicar no seu repositório de serviços e sua aplicação final vai consumir esses serviços. Então a gente não vai, na verdade, acabar com as aplicações que já existem. Na verdade, nós vamos adaptá-las a esse modelo novo. Essa é a ideia. Hoje, com a quantidade de aplicações que a gente tem de legado, dizer que nós vamos acabar tudo e refazer é suicídio. Tá? É muito drástico. Vamos dizer que é suicídio, não é que aí você está morrendo, né? Está deixando problema para os outros, mas é muito drástico, é muito complicado você matar tudo e fazer tudo de novo. Na verdade, o que você tem que fazer é reutilizar, tá? É a maneira mais rápida de você dar uma resposta ao seu usuário. Então é você pegar essa aplicação legada aqui e tentar transformar ela dentro de uma arquitetura sua. E lógico, as aplicações mais novas você agora já vai pensando, né, quando você desenvolve, você já desenvolve pensando em que eu vou ter minha regra de negócio com um serviço, eu vou publicar esse serviço, pode ser no web service, tá? E que minha camada de interface lá com o usuário vai consumir esses serviços que eu vou publicar, né, no meu repositório de serviços. Aí, pessoal, e para a gente ir para a parte final aí do conhecimento, vamos falar um pouquinho aqui desse vídeo, vamos falar um pouquinho do que é o ESB, que é o Enterprise Service Bus, tá? O Enterprise Service Bus é uma aplicação, certo, que vai nos ajudar a controlar esses serviços publicados no repositório de serviços. Então ele vai ficar aqui, né, eu tenho um barramento chamado do bus, né, onde eu vou jogar os meus serviços que estão no repositório e eu vou ter algum gerenciamento dentro dele, tá? Disparo de eventos, detecção de eventos, roteamento, mudança de transporte, roteamento, por exemplo, eu dizer que a minha aplicação vai chamar um web service daqui, por exemplo, e esse web service vai chamar um web service de uma aplicação e depois de outra aplicação e depois responder essa primeira chamada. Então, eu tenho uma série de gerenciamento em cima desses repositórios de serviços que eu estou colocando. Então, a ideia é que quando você aplica a sua e que você tem os serviços aqui publicados dentro do repositório, tá? Você pode, quando você tem uma quantidade grande de serviços, pode ser muito mais difícil de você gerenciar. Então, o ASB ele vai ficar aqui no meio, serviço como uma espécie de suíte, onde você vai publicar os seus serviços aqui dentro do bus, certo? Do ASB, e seus interfaces vai consumir a partir desse ASB. A ideia é que eu consiga gerenciar realmente melhor esses serviços que eu estou publicando, essa é a ideia do ASB, tá? Então, onde é que ele vai ficar naquele nosso desenho bonitinho que a gente tinha anteriormente, certo? Então, eu tenho as aplicações, eu tenho o SOA aqui. Quando eu aplico o ASB, na verdade, eu vou ter o SOA, ok? Mas o SOA, ele vai ser dividido, o SOA é meu modelo de desenvolvimento. Os meus serviços, na verdade, estão dentro do meu ASB aqui, ok? E eu tenho conectores dentro desse ASB para se comunicar com o meu legado, ok? E as minhas aplicações vão conversar com o ASB com o seu padrão, principalmente, né, o mais utilizado aí é o Web Service. Então tem uma comunicação Web Service, tá? Aqui entre o USB e as aplicações. Esse cara aqui é o Web Service, certo? E aqui os meus conectores, pessoal, porque pode ser que minhas aplicações legadas não suportem o Web Service. Então eu posso ter um conector, por exemplo, RMI aqui, ok?
uma aplicação Java legado, porque a gente já tem aplicações Java legado, como a gente tem aplicações .NET legado também. Eu posso ter um conector RMI, que ele vai buscar informações via RMI, esse cara aqui vai jogar dentro do USB, e o USB vai transformar esse cara em um web service. Então minha aplicação vai consumir um web service, que na verdade vai disparar uma conexão RMI com a aplicação legado, devolve para ele, e ele devolve um XML de resposta do web service para a aplicação. Além de fazer essa integração, o USB também vai gerar gráficos para mim de gerenciamento de dados, okay? de serviços, de utilização de serviço ou de tempo de execução desse serviço. Tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente pode ter um barramento de serviços aqui, onde eu tenho uma aplicação, que no nome aqui está GeoObras, eu tenho uma aplicação onde publica um web service dentro desse barramento, e eu tenho aqui o meu portal GeoObras, que na verdade é uma aplicação que vai consumir, tá, um web service que está dentro desse Service Bus, ou seja, esse cara aqui publicou um web service dentro do Service Bus, e esse consumiu esse web service publicado do Service Bus, tá? E eu tenho aqui minha interface. Esse cara, inclusive, pode ser um HTML, você desenvolvido em HTML5 com a interface mais nova. Esse cara poderia estar numa aplicação, por exemplo, mais antiga, poderia estar utilizando até um COBOL aqui, tá, pessoal? O próprio Java ou .NET também, se for uma aplicação mais nova. A ideia do USB é que eu tenho painéis de gerenciamento, tá? Esse, inclusive, é um painel que eu roubei aí, né, pessoal, da Mulisoft. Esse é um USB utilizável, a gente está fazendo alguns testes com ele, tá? Que é um Muli ESB, ele é gratuito e tem uma versão paga dele de Enterprise. Esse módulo, inclusive, de visualização é do módulo Enterprise dele, onde eu tenho uma lista aqui de aplicações que estão rodando, quais são os serviços, que quanto tempo de execução cada serviço desse consome, né? Se ele está fora, se ele não está, se o serviço desse cai, ele manda uma mensagem para o administrador. Então é mais uma parte de gerenciamento mesmo, né, dos serviços que estão publicados aqui dentro do Service Bus. E aí eu posso ter uma arquitetura um pouco maior, né? Aqui, por exemplo, né, no meu Enterprise Service Bus, eu coloco aplicações mais antigas aqui, certo? Fazendo a conexão com o meu Enterprise Service Bus, tá? Essa conexão pode ser via web service, se a tecnologia permitir, né? Ou então utilizar conectores com tecnologia mais antigas, como o DECOM ou o RMI, tá? E aí você tem camadas de interfaces aqui, ó, HTML5, por exemplo, interagindo via web service. Essa camada geralmente, pessoal, tá? Aqui é o Web Services, tá? Porque está dentro do Enterprise Service Bus, já está seguindo um padrão, certo? Aqui pode não ser o Web Service, tá? Essa camada aqui pode não ser um Web Service, porque o legado pode não suportar, mas aqui já é o Web Service, então já está seguindo o padrão, como você está distribuindo seus serviços para as aplicações aqui consumirem. E você pode ter até uma tecnologia de portal, aí também é para um outro vídeo aí, para a gente falar um pouquinho sobre tecnologia de portal. Aqui está inclusive o da Microsoft, a gente tem outros produtos de portais, tá? Onde esse portal vai interagir com essa camada aqui, com essa sua aplicação, que na verdade está consumindo serviços que está no seu Service Bus, e você está gerenciando esses serviços aqui. Ó, pessoal, esse desenho inclusive, tá? É uma proposta que a gente está fazendo no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, estamos tentando adotá-lo, né? O Muli ou a tecnologia da Microsoft, a gente ainda não sabe qual USB que nós vamos utilizar, a gente está montando testes, mas estamos montando com o Muli e com o Bistalk, que é o produto da Microsoft aí, de Enterprise Service Bus, certo? Então, SOA é um modelo de aplicação baseado em serviço. Você agora vai desenvolver o seu negócio e publicar como serviço. O Enterprise Service Bus é a sua tecnologia de gerenciamento desse serviço, desse seu repositório de serviços. Ok? Qual é a desvantagem de você utilizar a SOA, pessoal? Primeiro, a complexidade no desenvolvimento das soluções. É lógico, é muito mais complexo você desenvolver uma coisa assim, tá? Do que simplesmente um desktop acessando um banco de dados, tá? Ou uma aplicação web já acessando também seu banco de dados, tá? É muito mais complexo, certo? Eu tenho mais pontos de problema, lógico. Agora eu tenho um USB, eu tenho uma aplicação. Se esse cara aqui cai todos os meus serviços, né?
então minhas aplicações todas caem. Então eu tenho mais pontos de problema também. E tenho uma maior dependência de hardware, sim, porque agora eu vou ter outros hardwares, né? Ou seja, eu tenho um servidor que vai ter meu USB aqui rodando. E esse servidor, como é crítico, eu vou ter que colocar esse cara em cluster, tá? E ter um monitoramento maior em cima dele também, ok? Mas veja, tudo isso também nos traz melhorias, tá? Quais são as vantagens? Veja, pessoal, eu tenho controle de todas as transações de execução. No caso do meu USB aqui, ó, eu tenho o meu monitoramento de todos os meus serviços que estão publicados, tá? O ponto único de distribuição corporativa, quando eu vou desenvolver agora uma nova aplicação, eu já vou no USB ver se alguém já desenvolveu a minha parte de negócio. E somente com a interface. Se alguém desenvolveu, eu só vou lá e consumo. É plugável, tá? Separação de negócio da interface, eu fiz acoplamento aí da parte de interface. Consequentemente, eu consigo, pessoal, veja bem, dentro de uma aplicação mais antiga, tá? Eu consigo de um Delphi, tá? Extrair esses serviços de negócio, jogar dentro do meu Enterprise Service Bus e fazer a visualização daquela aplicação em Delphi na web utilizando HTML5. Então, eu consigo, sim, a separação do negócio, uma reutilização de código melhor, uma adaptação melhor do legado. E uma abstração para a camada de interface, né, com a integração de serviços. Tá? Eu consigo melhorar a minha camada de interface e, consequentemente, colocar ela em tecnologias mais novas. Então, eu posso pegar a minha aplicação em Delphi, tá? E, de repente, transformar ela para uma aplicação mobile. Okay? Com gerenciamento. Ou seja, tudo aquilo que eu não conseguia fazer no Delphi, naquela aplicação que eu desenvolvi em Delphi, eu consigo fazer toda aquela parte de gerenciamento eu não conseguia fazer, eu consigo fazer com o Enterprise Service Bus e publico esse serviço, né, para que possa ser utilizado por uma camada HTML5 e distribuir, por exemplo, para um mobile. Ok? Mas veja, nada é fácil para a gente produzir o SOA, implantar o SOA dentro de uma corporação. Tá? Veja, esse trabalho aqui de desenvolvimento, principalmente, pessoal, essa parte aqui, ó, que é a extração do meu código para colocar como serviço, tá? É muito onerosa, dá muito trabalho, certo? Então a gente tem que ter como objetivo que esse trabalho vai nos gerar fruto. Então a gente tem que ser como esse cara aqui, ó. Ele está vendo um negócio intransponível aqui na frente, ó. Mas ele tá se reunindo aqui, coragem, certo? E junto com a equipe dele, que ele não vai enfrentar isso tudo só, deve ter um exército aqui atrás, certo? Junto com a equipe dele, ele se motivar e conseguir mudar todo o seu cenário para conseguir um ambiente com SOA, tá? E com o seu USB para ter um gerenciamento melhor das suas aplicações. Então, pessoal, não se alongando muito mais, tá? De novo, certo? Aplicar, não existe mágica, tá? Aplicar SOA, certo? E implantar um USB dentro de um ambiente corporativo, tá? É difícil, certo? É oneroso, dá muito trabalho. Nada se consegue sem suor, ok? Mas o que eu queria passar era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu sei que apareceu alguns cachorrinhos, alguns passarinhos aí, né? Tem até um passarinho que eu nem sabia que eu tinha aqui. Ele nos acompanhou aí durante o vídeo. Mas o conceito que eu queria passar para vocês de SOA era esse. Né? O que é que o USB nos ajuda com isso. Espero que estejam gostando aí do evento, do EcoDev, e que aproveite aí o vídeo, o conhecimento que a gente tentou passar e os outros vídeos também aí do evento. Parabéns, obrigado pela participação. Tá aí o meu e-mail, tá, inclusive o e-mail tá errado aqui, pessoal, deixa eu até corrigir. Agora sim, miguelabemela@gmail.com, Influir a empresa em que eu auxilio o trabalho. Tá? Qualquer dúvida sobre SOA, pode mandar mensagens aí para mim, ok? Muito obrigado, um abraço, até a próxima.